episódio hoje, o episódio 4. Falei lá primeiro de pensar como uma série de TV. Então nós estamos agora no episódio 4, tá? E o nome do episódio é A Canção do Reino, tá? Então quando a gente pensa, né, que existe um tipo de alegria que a gente não consegue muito controlar, né? Isso é muito comum. A gente passou por Copa do Mundo recentemente aí, e a gente tem um país que a cultura do futebol é muito forte. Aí você vê quando um time ganha um campeonato, como que os torcedores ficam? Eufóricos, sai gritando pela rua, buzinando. Eu lembro que uma vez, quando eu morei em Belo Horizonte, e aí o Cruzeiro foi campeão do Campeonato Brasileiro, eu acho, não lembro. E aí parou na frente do prédio um cara, ligou o carro com o hino do Cruzeiro no loop. Ficou 2 horas tocando o hino do Cruzeiro, eu não aguentava mais. É por quê? Porque ele estava feliz. Então, esse tipo de coisa acontece quando uma torcida... Pensa no nosso país aí que está... A seleção brasileira que está já há 26 anos, né? 26 anos sem ganhar uma Copa do Mundo. Pensa se tivesse ganhado, como seria a reação do povo brasileiro? Nossa, finalmente! Pensa na Inglaterra, que está há 60 anos sem ganhar uma Copa do Mundo. Se a Inglaterra tivesse ganhado, como que a população da Inglaterra ia estar? Porque é uma grande alegria que acometeu, então vamos celebrar. Então, quando a gente recebe uma vitória, algo que é muito bom para a gente tende a cantar, celebrar. E a gente vai ver que isso aconteceu com Ana. A gente já está vindo na história aí. Ela começa lá, o nosso primeiro episódio, que é Lágrimas em Siló. Lembra disso, né? Então, tristeza e quebrantamento diante do Senhor. E aí ela faz a oração. O Senhor ouve a oração dela. Lembra? Deus que ouve as nossas orações. Deus que é atento, que vê, que ouve. E ela recebe o seu pedido, que era ter um filho. E o que ela faz com esse filho? A gente viu no episódio 3, ela oferece ao Senhor. Então passa lá aquele período lá dos 3 anos, e ela vai agora novamente para Siló, para agora oferecer ao seu filho. E aí a gente vai chegar exatamente nesse ponto aqui da história, que é o capítulo 2. Aí lembrando de novo, quando a gente termina o livro de Juízes, lembra? Que cada um bem fazia o que queria, porque não tinha rei em Israel. Então nesse episódio aí, naqueles dias não havia, e cada um fazia o que parecia certo aos seus olhos, e o caos estava instaurado. E 1 Samuel aqui começa a responder a esse vazio do povo, só que não com pressa. Porque quando a gente pensa em uma solução, a gente quer uma solução imediata. Israel está com um problema, então Deus tem que resolver. E pá! E a gente vê aqui, a gente andou um capítulo só do livro de Samuel. Mas quanto tempo passou? Mais de 3 anos. Porque primeiro é Ana chegando, que ela não tinha filho. E aí ele fala, não, o Senhor ouviu sua oração. Ela volta para o lugar onde eles moravam, ela engravida. E aí passam... Então tem o período da gestação, 9 meses, mais 3 anos dela cuidando da criança. Ou seja, passaram aí pelo menos uns 4 anos. Mas, Deus está demorando para fazer. Mas é exatamente isso que o livro traz para a gente. Deus trabalha no seu tempo. E Ele começa de um jeito que a gente não espera. O mundo, e aí a gente tem essa contaminação do mundo, a gente quer tudo rápido. Quer que Deus resolva, fez a oração, Deus, eu já orei, agora resolve aí. Está demorando, faz 5 minutos já que eu orei. Então a gente tem esse imediatismo. Mas Deus não trabalha no nosso imediatismo, Ele trabalha com os planos dEle. E é isso que a gente vai ver aqui. Então Deus começa encontrando uma mulher aflita, que faz, e aqui, nessa oração, que é o que a gente vai ler aqui, é a abertura do reino. Tá? Então aqui a gente vai ver, vamos ler o texto de 1 Samuel capítulo 2, a gente vai ler dos versos 1 ao 11. Então começa assim: Então Ana orou, meu coração exulta no Senhor, a minha força está exaltada por causa do Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, pois me alegro na tua salvação. Não há ninguém santo como o Senhor,
Não há outro além de ti. Não há rocha como o nosso Deus. Não faleis mais palavras tão altivas, nem arrogância saia da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e julga os atos humanos. Os arcos dos fortes estão quebrados, mas os fracos são revestidos de força. Os que tinham com fartura agora trabalham por comida, mas os famintos não passam mais fome. Até a estéril teve 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos se enfraqueceu. O Senhor é quem tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e faz ressurgir dali. O Senhor faz empobrecer e enriquecer. Abate e também exalta. Levanta o pobre do pó, ergue o necessitado do monte de cinzas, para fazê-lo sentar entre os príncipes, para fazê-los herdar um trono de glória, porque as colunas da terra são do Senhor, estabeleceu o mundo sobre elas. Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios ficarão mudos nas trevas, pois não é pela força que o homem prevalecerá. Os que lutam contra o Senhor serão despedaçados. Trovejará desde os céus contra eles. O Senhor julgará as extremidades da terra, dará forças ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Então Eucana voltou para casa em Ramá, porém o menino ficou, servindo ao Senhor, supervisionado pelo sacerdote Eli. Vamos orar? Senhor nosso Pai querido, nós vamos meditar na Tua palavra e pedimos que Teu Santo Espírito possa iluminar a nossa mente e o nosso coração. Fala com a gente nessa manhã, Pai. Oramos no nome santo de Jesus. Amém. E aí eu dei o título exatamente de A Canção do Reino, né? Porque a gente vai aprender pelo menos 4 coisas aqui com essas palavras de Ana. Tá? Onde a alegria verdadeira nasce, quem é Deus, como Deus age e para onde Deus está levando a história. Tudo isso nesse pequeno texto que a gente leu aí de 11 versos. Então vamos para a nossa primeira cena, né? Do choro ao louvor. Então a gente vai lembrar lá do primeiro episódio, aquela tristeza profunda de Ana, não conseguia nem comer, lembra? E porque a cutucada de Penina, né, todo ano aquela mesma situação, e a tristeza dominando o coração de Ana. E agora o texto começa dizendo que Ana orou. Isso é muito interessante, porque é uma oração. Da mesma forma que ela orou lá atrás, e lembra quando ela estava lá e até o Eli fala, essa mulher está bêbada. Porque o texto diz que ela falava, mas não saía som da boca dela. É aquela oração que ela estava com uma tristeza tão profunda. Sabe quando você não consegue nem abrir a sua boca, você só cochicha ali, sussurros para Deus. É isso que Ana tinha. E agora não, agora ela está orando com uma voz elevada, agora ela está plenos pulmões. E por isso que é chamado, né, a tradição chama de o cântico de Ana. Mas o texto nos diz que é uma oração. Mas por que então chamar de cântico? Porque a forma como ela profere essas palavras de oração é tão poética, tão teologicamente construída, que é uma estrutura de uma canção. Então a gente pode chamar realmente a canção de Ana. É uma oração de adoração. Agora não é uma canção não é uma oração de pedido, de lamento, de súplica. É uma oração de reconhecimento de quem Deus é. Então por isso que a gente fala que é uma canção, o canto de Ana. Então Ana vai descrever a sua transformação em 3 partes. Então aqui nos primeiros versos aqui, principalmente no verso 1, ela falando, meu coração exulta no Senhor. Então um coração que estava triste, agora está alegre. Tá? E quando a gente pensa, não é porque a vida agora ficou fácil de Ana? Agora ela tinha tudo que ela queria? Não. Mas ela encontrou alegria no Senhor. Isso é muito interessante. Deus mostrou para ela que Ele estava presente. E isso foi suficiente para o coração de Ana se alegrar. Outra coisa, ela fala a minha força. Em algumas traduções, se você tiver uma tradução que não é a Almeida 21 que a gente leu aqui, vai falar que Deus exaltou o chifre. Alguém está com a tradução antiga aí? Ou não? Todo mundo com a tradução mais nova. Mas se você pegar traduções mais velhas, vai falar, Deus exaltou o meu chifre. Aí fala, nossa, não faz sentido isso, né? Por isso que as traduções novas trocaram, né, para a minha força. Mas, para a cultura antiga,
era muito comum falar do chifre. Quando você pensa no animal que tem chifre, o que significa o chifre do animal? A força. É muito comum, né, entre os servos que tem aqueles chifres bem grandes. E quanto maior, mais temor ele causa nas suas presas, nos seus inimigos. Ninguém vai se meter a besta com ele, porque não, olha o tamanho do chifre dele. Não vou encarar isso daí não. Então é isso que ela está falando. O Senhor exaltou meu chifre, o Senhor exaltou minha força, me deu força. Agora ninguém pode comigo, porque o Senhor está comigo. É isso que a gente tem que entender de Ana. Agora a vida dela não estava resolvida. Ela encontrou a força no Senhor. Ela estava olhando para o Senhor e falou: o Senhor me deu força, o Senhor me deu alegria, eu estou feliz no Senhor. Tá? E aí ela fala da minha boca, né? A boca que antes só chorava, agora se abre, né? E a frase final do verso: pois me alegro na tua salvação. Isso é surpreendente, né? A gente vai olhar, o que Ana pediu? Um filho. E o que ela está exaltando? A salvação. Percebe que em momento algum ela cita o filho na oração? Porque ela entendeu que não era isso que ela necessitava. Ela necessitava da intervenção do Senhor. Ela precisava de Deus na vida dela. E quando ela percebe isso, ela fala: a minha boca se exalta e minha alegria está por causa da tua salvação. Eu me alegro e exulto na tua salvação. E a gente vai perceber que, como o livro de Samuel vai jogar para toda a história de Davi, e a gente vai ver Davi falando a mesma coisa mais para frente: restaura a minha alegria na tua salvação. Então a gente vai perceber como tem um fio condutor aqui na história. Tudo começa com Ana. E olha, vai ter o desfecho lá em Davi, que vai proferir praticamente as mesmas palavras: me alegro na tua salvação. E é isso que Ana está falando. Ela olha para o Deus que salva, não para o Deus que dá um filho, não para o Deus que dá alguma coisa. É o Deus que salva. Então é isso que é importante entender nessa canção de Ana. Olhar para Deus não como aquele que dá coisas, mas aquele que é o Deus da salvação. Então, e aqui a gente já tira uma lição muito boa para aqueles que estão passando por aflições, né? Muitas vezes, passando por aflições, a gente não está pronto para cantar, mas a gente tem que estar pronto para orar e olhar para o Deus da salvação, não para o Deus que dá coisas. Às vezes nós temos necessidade de coisas, a gente vai pedir as coisas, como Ana pediu, mas quando ela recebe, ela percebeu: não era de um filho que eu precisava, era de Deus, e Deus está comigo, e Ele exaltou a minha força. E aí, quando a gente está em momentos de aflição, a gente vai pedir coisas para Deus, a resolução da nossa situação. E aí, no meio dessa oração, Deus vai se revelar para nós, e a gente vai perceber: não é a resolução que eu preciso de Deus. E Ele está comigo, porque Ele sempre está conosco. Ele sempre responde, Ele sempre se inclina a nós. Quando nós nos inclinamos para Ele, Ele se inclina a nós. A gente estudou isso lá em Zacarias, lembra? Lá no capítulo 1 de Zacarias. Então nosso coração pode estar quebrado, mas ainda pode olhar para Deus, tá? E uma coisa que sempre Deus exige de nós na oração, o que é? Sinceridade. Ana foi totalmente sincera naquela oração dela, totalmente quebrada diante do Senhor. Ela não tentou botar palavras bonitinhas para o Senhor, para ver: quem sabe se eu falar a palavra certa, Deus me ouve. Não, ela abriu o coração diante do Senhor. Isso é uma coisa que a gente tem que aprender com Ana. E aí, de novo, ela está aqui, não tentando falar palavras bonitas para o Senhor, mas reconhecendo o que ela percebeu de Deus, como Deus se revelou para ela. Então, quando nós estamos em momentos de aflições, não tenta usar palavras bonitas, não existe palavras mágicas com Deus. Será que se eu orar certinho, Deus resolve? Não existe isso. Deus é aquele que ouve, que tem compaixão dos seus filhos. Não pelas palavras bonitas, mas pelo coração sincero, quebrantado diante dele. Então, e aí a gente já falou disso, né? A igreja não é o espaço dos vencedores. A igreja é o espaço daqueles que reconhecem o Deus como Salvador. Se a gente olhar e sair perguntando para cada um de nós aqui: todo mundo aqui está vencedor 100%? Não. Mas todos nós podemos falar: eu me alegro na salvação.
A gente estava aqui cantando, todo mundo cantando por quê? Porque está tudo bem na vida? Não, porque nós reconhecemos quem Deus é. Né? A gente cantou aqui, santo, santo, santo é Senhor. Falando dele. Não está falando, o Senhor resolveu o meu problema, o Senhor vai me dar coisas, vou ficar rico, vou ter saúde plena. Não, o Senhor é santo, o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso. É por isso que nós estamos aqui, para celebrar a salvação do Senhor. Isso é a igreja. Tem muito ensino por aí de que igreja... Não, se você está fraco, está tudo errado. Você não tem fé. Se é porque está em pecado. E a igreja não, a igreja é o lugar dos fracos. Então, quando um fraco entra no nosso meio, ele não vai se sentir perdido. Ele vai se sentir no meio de um monte de fraco que encontra a sua alegria no Senhor. Isso é igreja. Amém? Mas é interessante porque Ana não fica na experiência dela, falando do que ela está sentindo só. E ela faz uma coisa que gente madura na fé faz, que é sair do que acontece comigo, do que se passa comigo, para falar, quem é Deus? E aí nós vamos entrar para os versos 2 e 3. É a nossa cena 2 aqui. Quem Deus é? E é muito bonitas palavras de Ana. Não há ninguém santo como o Senhor. O que a gente estava acabando de cantar aqui? Santo, santo, santo é Senhor. Não há outro além de ti. Não há rocha como o nosso Deus. Então, aqui a gente vai pegar essas primeiras... Ela faz 4 afirmações. Deus é santo, Deus é único, Deus é rocha e Deus é um justo e sábio juiz. O Deus de toda sabedoria. Então, vamos pegar esses 4 pontos aqui. Não há ninguém santo como o Senhor. A gente já falou muito sobre o que é santo. A primeira coisa que a gente entende como santo é que ele é totalmente outro. Ele não tem nada a ver com ninguém. Ele é outro. Isso é ser santo. E esse ser santo não é apenas que ele é diferente, mas que ele é perfeitamente puro, moralmente reto, absolutamente confiável. Esse é o nosso Deus. Isso é santidade. Ele é justo, ele é perfeito, ele é reto, puro. Não há nada que contamine Deus. Não existe impurezas em Deus. Não existe corrupção em Deus. Ele é perfeitamente santo. Justiça plena a gente encontra em Deus. E é isso que ela está declarando. Não há ninguém santo como o Senhor. Não há. Só o Senhor. E aí ela já emenda, né? Não há outro Deus além de ti. Né? E quando ela fala, não há outro Deus além de ti, ela está falando, não existe outro. Ela não está falando, o Senhor é o melhor Deus. De toda a lista que eu conheço, o Senhor é o melhor. Não, ela está falando, não tem outro. E quando a gente pensa nisso, trazendo para a nossa vida, a gente vai pensar muito, eu acho que Deus é a melhor coisa que eu posso buscar. Não é que é a melhor coisa, é a única coisa. Só Ele. Não existe outro. De todas as coisas, Deus é o topo da lista. Não, Ele não é o topo da lista. Ele é. É isso que é ser santo. Não tem Deus depois. É Deus. Não, eu primeiro oro, se não resolver, aí eu vou. Não é. É Deus. Ele é único. Ele é santo. Não existe outro. Não existe competição. Não existe comparação. É Deus e mais isso aqui. Não, é Deus. Ele é único. É isso que ela está falando. E o trono do universo não está compartilhado com mais nada e nem ninguém. E aqui é interessante como, permeado com tudo isso que Ana está falando, né, cantando, orando, ela está fazendo uma afronta a toda a cultura da sua época. Quando a gente lê o livro de Juízes, a gente vai perceber o que acontece com o povo de Israel. A idolatria domina o povo. E Baal é o Deus exaltado no meio do povo de Israel. E é interessante a gente pensar, só um parênteses aqui, pensando um pouquinho sobre essa mitologia. O Baal era o Deus, e olha que interessante, Baal era o Deus da fertilidade. Qual que era o problema de Ana? Infértil. E aí era muito comum as mulheres inférteis ter uma estatuazinha de Baal na sua casa. Então, era presenteada. Você não tem filhos, então está aqui uma estatuazinha de Baal, leva para sua casa aqui, ó. Você deixa lá, faz uma oraçãozinha todo dia para Baal, que você vai ter filhos. E a gente vai ver na oração dela, o Senhor. Ela pede para Deus, ela não vai pedir para Baal. E aqui ela fala, não existe outro Deus. Ou seja, quem resolve a fertilidade?
Deus. Quem resolve todas as coisas? Deus. E olha que interessante também, pensando, né, sobre essa questão de Baal, porque existia na cultura lá, então, existia um Deus, como se fosse um ser supremo, mas que era muito impessoal, que era o El. Muito impessoal, ninguém podia falar com ele. Ou você falava com Baal, ou você falava com Mote, que era o outro Deus. E Baal e Mote viviam em disputa, para ver quem era o mais forte. E aí, às vezes, Baal ganhava, às vezes, Mote ganhava. Essa era... E aí, quem fala? Deus é o único. Não tem quem vença ele. Né? E por isso ela vai emendar. Deus é a rocha. Não tem outro. Ele é o vencedor. Ele é o que está entronizado no universo. É Ele. Não existe outro. Ninguém fica disputando com Ele. Ora ele vence, ora outro vence. Não tem isso. Deus é único. É isso que Ana está declarando. Então, ela no seu canto, oração, ela está fazendo uma afronta à cultura da época. E percebe, ela não precisa ficar falando para as outras pessoas, você fica cultuando Baal, está tudo errado. O que ela vai exaltar? Deus. Isso traz uma lição para a gente. Nosso ponto não é ficar afrontando as outras divindades que as pessoas cultuam. Não é nosso papel falar, Baal não está com nada. Qual que é o nosso papel? Deus é único. É isso que Ana falou. Ela não ficou falando de Baal. Porque você está querendo Baal, para com isso. O que ela fala? Deus é o único Deus. É isso que ela professava. É isso que ela vivia. E quem olhava para Ana, ela crê no único Deus. Vamos imitar Ana. Entendeu? É isso que as pessoas têm que olhar para nós. Não atentar às nossas palavras de afronta, ou a gente ficar tentando discutir, ganhar no argumento. Não, olha, eu vou te provar que Deus é melhor. Não tem que provar que Deus é melhor. Eu declaro, eu sei, eu conheço, Deus é o único. Ele não é melhor, Ele é único. É isso que Ana faz. E depois ela fala, não há rocha como o nosso Deus. Quando tudo treme, a rocha é firme. E aí, a gente pode pensar no meio de uma tempestade. A gente não tem muito esse tipo de coisa aqui. Já teve algumas tempestades, eu não sei se você estava no meio dela. Já passou por alguma tempestade? Você no meio? Eu já passei por chuva forte, mas não era tempestade. E isso, não tem o que fazer, né? Chuva forte, você fica ensopado. Mas vamos imaginar que você está no meio de uma tempestade, vento, chuva, aí você faz uma cabaninha de lona preso com barbante. Resolve? Mesmo que você não tenha tentado fazer isso, só de você pensar, você fala, não vai resolver. Uma tempestade com vento, você põe lá uma loninha. E é isso que muita gente faz com as coisas da vida. Acha que, tá aqui, eu estou montando a minha loninha e aqui eu vou ficar protegido. Não há loninha que aguenta a tempestade da vida. E aí ela fala, Deus é rocha. Agora imagina, você está lá no meio de uma tempestade, aí você vê uma rocha, uma fenda na rocha. Você entra lá. Quem que derruba a rocha? Não há tempestade que derrube a rocha. É isso que ela está falando. Eu não estou atrás de uma loninha, eu não estou atrás de uma coberturinha, eu estou atrás daquele que é a rocha. Eu estou escondida na rocha, ela está falando isso. E é isso que nós precisamos entender. Eu não preciso de coisas que me protegem, eu preciso de Deus, a única rocha. Nele eu tenho a solidez necessária para firmar os meus pés. É isso que ela está falando. Deus é a rocha. Não há rocha como o nosso Deus. Mais uma vez ela está falando, não há outro. Não há rocha como o nosso Deus. Não tem nada que seja sólido como Ele. Nada que seja forte como Ele. Ele é único. A minha segurança não é a minha força. A minha segurança é Deus. Porque quando a gente tenta montar a loninha, a gente está tentando na nossa estratégia, na nossa engenharia. E nunca vai dar certo. Nada que a gente tente nessa vida vai dar o resultado necessário para a nossa existência. Só Ele. E ela emenda ainda, o Senhor é o Deus da sabedoria e julga os atos humanos. Aqui a canção começa a mudar o tom, né? Já não é mais um consolo, mas ela começa a ter um tipo de confronto. E é interessante a gente pensar que Deus ele não pesa apenas resultados. Deus não está olhando só para os resultados da nossa vida. Ele está olhando as nossas intenções, as nossas arrogâncias. Ele julga os atos humanos. Então aqui vai falar que Deus ele é o Deus da sabedoria e que julga. Então primeiro, Deus de toda a sabedoria. Ela está falando, Deus é minha rocha, Deus é santo, Ele é o Deus de
toda sabedoria. O que significa o Deus de toda sabedoria? Ele sabe todas as coisas. Eu não sei. Você não sabe. Ele sabe. E aí, quantas vezes a gente não fez orações e querendo dar todo o plano para Deus do que a gente quer que aconteça? Ó Deus, estou orando aqui porque eu quero que seja assim, porque o melhor é assim, o Senhor tem que fazer assim, assim e assim. Tudo bem? Entendeu? Deus é o Deus de toda sabedoria. Então a nossa oração ela tem que ser humilde diante dele. Senhor, ó, eu estou querendo isso, mas ó, o Senhor é o Deus da sabedoria. Faz do seu jeito que eu sei que é melhor. Né? Por mais que a gente não entenda, a gente queira de outro jeito, Ele é o Deus de toda a sabedoria. Ele tem todo o conhecimento do passado, do presente e do futuro, coisa que a gente nunca vai ter. A gente pode até ter conhecimento do passado, está entendendo mais ou menos o presente, mas o futuro, ninguém sabe. Ele sabe. Ele é o Deus de toda a sabedoria. Então você percebe que não é uma sabedoria humana, porque a sabedoria humana é sempre construída das experiências. Deus não. A sabedoria dele não é construída da experiência. É porque Ele sabe, Ele tem todo o poder nele. Ele é o Deus de toda a criação. Ele criou todas as coisas. Ele está fora do tempo. O tempo e espaço não são limites para Deus como é para a gente. Deus não. Deus não tem limites. Então, por isso que Ele é o Deus de toda a sabedoria. Então pensa, o Deus de toda a sabedoria, Ele pode julgar todos os nossos atos, todas as intenções, porque Ele conhece todo o nosso coração. Quantas vezes a gente não falou palavras tão bonitas diante do Senhor e aquilo não era real? Quem já passou por isso? Ninguém? Só eu? Fala, Senhor, porque estou aqui, faz aquela oração bonita pra caramba, e Deus está, te conheço. Quantas vezes já cantou coisas para Deus, né, plenos pulmões, queria que fosse verdade, mas não é. E então Deus julga o nosso coração, e é isso que é importante, a gente ter o nosso coração sincero diante dele. Não adianta tentar maquiar, vou fazer uma oração bem bonita, porque aí, né, falar as palavras, né, só exaltar Deus, pegar texto da Bíblia, decorar uns textos aqui, para fazer oração legal, para Deus me ouvir. Ele conhece o nosso coração. Se aquilo não é verdade dentro do nosso coração, não adianta ficar falando. Aí é palavra vazia. E isso não significa nada para Deus, porque Ele julga o nosso coração. Ele conhece o nosso interior. Antes da palavra subir à nossa boca, Ele já conhece. Então, por isso que Ana lá atrás, ela não precisava nem falar. Ela só sussurrava. Deus sabe, Deus ouve. Deus ouve os nossos sussurros, Deus ouve os nossos pensamentos, os nossos lamentos internos. Ele ouve. Às vezes a gente passa por situações, a gente nem fala nada, mas lá dentro, Deus deixou isso acontecer. Está de brincadeira comigo. Você não fala, mas pensa. Deus conhece. Mas eu nem falei. Não precisa, Deus conhece. E aí o que nós precisamos? Mudar o nosso coração. No meio das situações difíceis, não tentar maquiar e falar uma palavra bonita, mesmo que o nosso coração... não estou chateado com Deus, mas vou falar que não estou. Não adianta. Você está lá chateado com Deus. Quem aqui nunca ficou chateado com Deus? Já ficamos. Né? Porque a gente é humano, a gente é falho. E aí está chateado com Deus, mas, Deus, o Senhor é tão bom, estou aqui na Tua presença, né? Feliz e vim aqui pedir. E lá dentro, não dá nem vontade de orar para esse Deus, né? Nunca me ouve. Deus conhece. E é muito melhor chegar a Deus, eu não estou conseguindo crer. Lembra do que chegou para Jesus? Eu não consigo crer, me ajuda na minha incredulidade. Lembra? Do homem que chegou lá para Jesus e falou isso. E que Jesus fala para ele? Grande a tua fé. Ele acabou de falar que não tem fé, mas exatamente esse é o ponto. É mostrar a nossa fraqueza diante daquele que pode todas as coisas. Fala, Senhor, está difícil de acreditar, está difícil de crer, mas eu sei que o Senhor pode. Eu fico chateado porque eu não estou vendo resultado. Mas o Senhor é o Deus de toda sabedoria. O Senhor é o juiz sábio, que faz o que é melhor, o que é justo, o que é reto. Mesmo que eu não entenda e eu não concorde, o Senhor é o juiz reto. Então a gente pode pensar nisso muito no... E quando ele continua aqui, né? Que ele julga os atos humanos. No nosso verso 3.
Passei aqui do ponto. Né? E fala, nem arrogância saia da vossa boca. Né? E aí aqui é um confronto, inclusive, com as outras pessoas. Talvez, aqui com Penina, né? Ela não está falando para Penina, mas talvez Penina estivesse ouvindo. Esse canto dela. Não falei com arrogância. E aqui é um ponto importante para a gente. Né? E aí, de novo, a gente vai lembrar de Tiago. O poder da língua. Não é não? A língua, ela é feroz. O que a gente está falando? O que as pessoas estão ouvindo da gente? Então, as nossas palavras têm que gerar vida. E aí, quando Ana ora e canta algo assim, ela está exaltando Deus, que tem que ser o que as nossas palavras têm que fazer. A gente tem até músicas aí, com uma teologia toda errada, né, que fala exaltando, né, aqueles que me perseguiram vão sofrer as consequências. Né? Tem aquela música famosa lá do Sabor de Mel, né, que fala, aqueles que riram de mim, que agora vão ver eu lá no palco e vão ficar envergonhados. Isso é coisa que você... É isso que a Ana está fazendo? Não. Ela está exaltando Deus. E ela fala, então quem aí é arrogante, baixa a bola. Fica quietinho. Porque Deus conhece os atos humanos. É isso que ela está falando. Ela não precisa ficar falando, ela não precisa chegar para a Penina. Está vendo? Você ficou me cutucando, olha aí. Não, ela só fala, Deus é o Deus que julga os atos humanos. E eu estou aqui diante de Deus. É isso que essa tem que ser a nossa postura. Não é ficar mostrando, porque o que Deus está fazendo na minha vida, não está fazendo na sua. Você ficou aí tirando sarro de mim, rindo de mim, e olha o que Deus está fazendo. Onde Deus me colocou? Não existe isso. É onde nós estamos em Deus. Ela falou da rocha. É estar na rocha. Não é numa posição de destaque, é estar na rocha. Não existe posição de destaque em Deus, é estar nele. Esse é o plano para todo aquele que crê nele. É estar nele. É por isso que Jesus veio, para colocar a gente nele. Qual que é a posição de destaque? Não existe posição de destaque. Lembra da mãe de Tiago e de João, que chegou para Jesus? Quando chegares lá no teu reino, põe um à tua direita, outro à tua esquerda. Aí Jesus responde, no meu reino não é assim não. Meu reino não tem posição de destaque. Quem quiser ser o maior tem que ser o menor. E Ana entendeu isso. E aí, só mais um pouquinho, né, do que eu estava falando da idolatria da época. Ela vai falar exatamente dessas questões, que não há outro Deus além de ti, e é uma afirmação de que só Deus é Deus, e a gente não pode esquecer nunca disso. Tá? Mas ela continua, a gente vai para a cena 3, né, e vai descrever como Deus reina na história. Então, os versos 4 a 8, aí a gente tem uma grande inversão, que é o reino de Deus. O reino de Deus, como eu acabei de citar Jesus falando, no meu reino não é assim. Meu reino funciona diferente. E Ana vai cantar exatamente sobre isso. Os arcos dos fortes estão quebrados, mas os fracos são revestidos de força. Os que tinham com fartura agora trabalham por comida. O Senhor é quem tira e dá a vida. Levanta o pobre do pó, faz fazê-lo se assentar com os príncipes. Então aqui é uma sequência de cenas rápidas, né? Ela não fica muito tempo detalhando cada coisa, né? Mas é um forte caindo, é um fraco se levantando, é um farto agora com fome, é um faminto agora se saciando, né? Então, e ela vai até o limite da existência, vida e morte. Vida e morte estão, é Deus quem dá a vida, é Deus quem tira a vida. E aí, de novo, é uma afronta a Baal. Sem falar o nome dele, ela está exaltando Deus. Que fala, é o Deus da fertilidade, é o Deus que... E o Deus da fertilidade não era só para quem queria ter filhos, é o Deus da fertilidade da lavoura. Sua lavoura foi mal esse ano? Então faz um culto a Baal que a sua próxima lavoura vai prosperar. Então, era a fertilidade em tudo. E o que ela fala? É Deus quem dá comida, é Deus quem tira. O farto, se não está com Deus, vai ficar com fome. E os que têm fome, em Deus, são saciados. Os fortes têm os seus arcos quebrados. Os fracos são exaltados. É Deus quem dá
e tira a vida. Ou seja, ela está falando que Deus tem controle de tudo. A nossa vida está nas mãos de Deus. E a gente tem que entender isso. Quantas vezes a gente acha que a gente tem o controle da nossa vida, que a gente controla? Não, a gente não é. É Deus que controla tudo. A gente não entende o que acontece na nossa vida, mas Deus está no controle. E a gente tem que crer nisso. É bom? É divertido? Não é. Você pode dizer isso comigo, não é? É gostosinho? Não. Mas a gente olha para Ele. A gente confiar. Ele sabe de todas as coisas. É Ele quem exalta e é Ele quem enfraquece. É Ele quem dá e quem tira, inclusive a nossa vida. Que controle a gente tem sobre isso? Nenhum. A gente sabe quando que a gente vai, até quando a gente vai viver? Não. Aí a ciência dá expectativa de vida. Porque agora a expectativa de vida da população é 80, 90 anos. Deus que decide quanto que a gente vai viver. Não é a gente. Não, eu quero viver até... Pode querer o que você quiser. É Ele que controla a nossa vida. É Ele quem dá e Ele quem tira. Não existe o nosso controle. Então aqui a gente vai ver que Deus inverte aquilo que o mundo acha definitivo. O mundo sempre fala, o forte sempre vence. O rico sempre sobe. Não é isso que a gente ouve? Os ricos cada vez ficam mais ricos. Só os fortes têm vez. Para Deus isso não existe. No reino de Deus, essas máximas não fazem sentido. O fraco pode ser exaltado. O reino de Deus não segue as leis da soberba humana. Tá? Então, e Deus governa o máximo e o mínimo, né? Ele governa, e aí é interessante de pensar, o ventre estéril o que é? Trazer vida. E Ele também leva para a sepultura. Deus tem o controle do início ao fim. Ele tem tudo, as duas pontas da existência. Está na mão de Deus. Se a gente lembrar de Eclesiastes que fala do fio de prata que sustenta a vida, né? É Deus que sustenta o fio de prata ali. Quando ele se rompe é porque Deus rompe. Não existe o que a gente possa fazer. Não existe nada. Eu acho muito bacana o que a ciência consegue fazer, os avanços da medicina, mas é insuficiente quando Deus tem um plano. Não existe limite, né, para o que Deus quer fazer. Nem quando Ele quer dar a vida e nem quando Ele quer tirar. Ele ressuscita um morto e Ele pode tirar a vida de um saudável. Mas não dá para entender. Plano de Deus. E a gente tem que reconhecer, Deus é o Deus de toda a sabedoria. A gente não entende, mas Deus é o Deus de toda a sabedoria. E a gente tem que confiar nisso. Então, é difícil muitas vezes confessar isso diante de situações que não estão nada agradáveis. Diante de perda de pessoas, diante de situações difíceis, de perda de coisas. E fala, não, mas Deus é o Deus de toda a sabedoria, Ele está no controle. Você fala isso, você está doido? Eu falo, não estou doido. Eu sei em quem eu tenho crido. É isso que Paulo falou lá e a gente tem que ter a mesma atitude. Você está maluco? Não, não estou maluco. Eu sei em quem eu tenho crido. Mas a situação está ruim para você? Está ruim, mas Deus continua sendo Deus. E eu continuo confiando nele porque Ele é o Deus de toda a sabedoria. Esse é o nosso papel. E isso que vai ser testemunho para o mundo. E vai falar, porque as colunas da terra são do Senhor. Estabeleceu um mundo sobre elas. E aqui a gente vai ver, nada é sorte, nada é acaso. O universo não está solto. Tá? O mundo não está no improviso, como muita gente acredita que está. Não, a coisa está acontecendo aí. E ninguém sabe no que vai dar. A gente não sabe, Deus sabe. Deus não faz nada no improviso. Eu já falei isso várias vezes aqui. Deus não trabalha, Deus sempre trabalha com propósitos. Deus não faz nada sem um propósito. Nada. Nem se coisas boas para a gente, nem coisas que nós consideramos ruins. Nada é por acaso. Nada foge do controle de Deus. Aquilo que eu falei, acho que eu falei isso no primeiro episódio aqui. Deus fala, nem percebi que isso aconteceu. Não, isso não existe com Deus. Não existe, isso acontece com a gente. Né? Nem vi, passou despercebido. Para Deus não existe passar despercebido. Ele é o Deus que controla cada detalhe da história. Tudo acontece no plano e no tempo de Deus. Tudo. Se a gente olhar, e a gente está vendo aqui a história
do reino de Israel sendo construído. E a gente vai ver que é tudo no tempo dele, no plano dele, do jeito dele. Então a gente vê aqui, quase 4 anos dessa situação. E Deus conduzindo cada detalhe da história para chegar onde Ele quer chegar. Tudo está nas mãos do Senhor. Ele é o Deus que contém o mundo e Ele mantém os alicerces do mundo. A ciência aí discute tanto sobre a criação do universo. E o acaso, a poeira cósmica. É Deus. Deus criou. Deus sustenta. E não é só que Ele criou e deixou aí. Muita gente acredita também nisso. Não, Deus criou e agora é como um relojoeiro que faz o relógio e acabou. O relógio vai embora e o relojoeiro nunca mais mexe no relógio. Não, Deus não é um relojoeiro. Deus, Ele fez o mundo e sustenta. Ele diz que Ele sustenta pela sua palavra. Então, se a ciência faz como que os planetas continuam em órbita, como que cada coisa tem o seu lugar, as estrelas, a gente olha para o céu e você consegue achar sempre nos mesmos lugares, você vê lá as constelações. Por quê? Porque Deus está sustentando. Não é acaso, não é sorte. Já falaram, nosso mundo é habitável porque demos sorte das proporções dos gases ser certo. Sorte? Não, é Deus. Deus mantém as proporções dos gases na atmosfera perfeita para a gente poder respirar. É Ele. Tudo é Ele. Mas é um detalhe. Deus é o Deus dos detalhes. Deus não vai deixar 1% mudar ali de lugar, porque Ele sabe que vai atrapalhar a existência. Vai acabar com a existência humana se 1% mudar. Então Ele mantém as proporções exatas de todos os gases, de todos os elementos na natureza. E é o Deus que sustenta a existência humana. E a gente pode ver isso no catecismo de Heidelberg, que fala que Deus governa a chuva e a seca, a saúde e doença, a riqueza e pobreza. Está lá na pergunta 27. E tudo procede da sua mão paternal. É bonito isso. E aí na pergunta 28 do catecismo, ele nos ensina a ser pacientes na adversidade. Exatamente por causa disso. Agradecidos na prosperidade e confiantes quanto ao futuro. E aí, uma aplicação para a gente de novo, que passa por situações difíceis, e aqui acho que todo mundo se encaixa, né? Sempre. As situações só vão mudando, mas todo mundo passa alguma coisa. Deus, a providência de Deus, não é Deus dizendo, sinta menos. Deus não quer que a gente sinta menos as coisas difíceis. A gente quer que a gente continue crendo. Ele é rei, Ele sustenta todas as coisas. Às vezes a gente vai continuar sentindo, mas Ele continua sendo Deus. Então, a nossa oração, Senhor, eu quero sofrer menos. Não. É orar, Senhor, eu confio que o Senhor governa todas as coisas. E tudo está no Teu controle. Essa tem que ser a nossa oração e o nosso posicionamento da existência. Nossa vida tem que ser baseada nisso. Não é? Senhor, faz eu sofrer menos. E essa é a busca do ser humano, sofrer menos. E Deus não... Deus quer que a gente sofra? Não, Deus é o Deus de toda bondade. Ele falou, eu tenho planos de paz e não de mal. Mas às vezes o sofrimento faz parte da nossa aprovação. Faz parte do ensino que Ele tem para nós. E aí quem tem que aprender? Senhor, estou com o Senhor. O Senhor é o Deus de toda sabedoria. O Senhor é o justo juiz. Aquele que governa, aquele que é santo. Não há Deus, não há rocha como o nosso Deus. No meio da tempestade. E ponto. E aí, Ana chega aqui então a moral do cântico dela, que é o final dos versos 9 ao 11 aqui. Ele guardará os pés dos seus santos, pois não é pela força que o homem prevalecerá. Dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Então a primeira coisa, Deus guarda os seus. Ela está declarando isso. Deus guardará os pés dos seus santos. E a gente vai lembrar do ponto da teologia reformada aqui, da perseverança dos santos. Deus mantém a gente. Ele mantém a gente em todas as coisas. Ele mantém a gente na salvação. Ele mantém a gente com os pés firmes. É Ele que mantém a nossa fé. Nossa fé, eu entendo, você precisa aumentar a sua fé. Não é a gente que aumenta a fé. A fé vem dEle. Tudo é dEle. É um dom
de Deus. A fé é um dom de Deus. Então tudo vem dele, ele mantém, ele nos sustenta, ele vai guardar os nossos pés no caminho. Ele que nos livra do pecado, é ele que nos livra do mal, é ele que nos livra de tudo. Ah, mas então se eu estou passando por um mal e ele não me livrou? Ele está guardando os seus pés, do mesmo jeito. Por mais que a gente passe situações difíceis, ele está guardando os nossos pés, porque ele continua sendo Deus. E aí fala da nossa jornada, né? Então o nosso caminho, né? Quando fala de guardar os pés, tem a ver com a caminhada. A gente está numa caminhada nesse mundo, até o nosso último dia, e Deus vai guardar, tá? Ele não promete que não vai ter pedras, ele só promete que vai proteger os nossos pés, tá? Isso é importante, né? E a gente já falou, né? Citou o texto do nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça sem que ele queira. Ou seja, ele está no controle de tudo. Ele cuida. E aí eu falo dos ímpios ficam mudos nas trevas. Aí, mas de novo ele vai falar da arrogância dos ímpios, que é tão barulhenta. A gente vive num mundo tão barulhento da arrogância do ser humano, é ou não é? De todos os lados. Você tem arrogância para todo quanto é lado. E somos afrontados diariamente com essa arrogância. Você confia nesse Deus que você não vê? Você lê esse livro velho aí? Você acredita nessa coisa aí que escreveram há 3.000 anos? Livro ultrapassado? Você vai acreditar nessas palavras? Você fica acreditando em palavra de pastor? Né? É o que a gente ouve o tempo todo. E aí a gente fala, não, eu creio no Deus. E essa palavra é a palavra do Deus que nunca muda. Então ela pode ter 3.000 anos, 5.000 anos, 10.000 anos, tanto faz, porque Deus é o Deus que não muda. Então a palavra dele não vai mudar, porque ele não muda. E aí quando a gente é afetado, né, e aí o que ela fala? Os ímpios vão ficar mudos. Eles vão ver. E isso a gente vai ver acontecer na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Todo joelho se dobrar e toda língua vai confessar: Ele é Senhor. E eles vão ficar, os ímpios, os arrogantes vão emudecer. Vão falar o que agora? E aí? A gente afrontou e a gente está errado. E não vai ter o que falar, não vai ter argumento. Não, mas peraí, que veja bem. Não tem veja bem. Eles vão ver o Senhor da glória descendo. E acabou. Toda arrogância vai ser destronada. O deboche vai terminar. Então a gente vive num mundo soberbo. A soberba tem fim. A gente pode lembrar do salmista também. Estava chateadão, mas quando eu olho para o final e vejo o final dos ímpios, fala, olha o final deles. E olha o final daqueles que creem no Senhor. Daqueles que depositam a sua esperança no Senhor. Totalmente diferente. E é interessante que ela fala, não é pela força. E esse é uma frase que vai reger todo o livro de Samuel, toda a narrativa. Não é pela força humana. A gente vai ver isso acontecendo em vários momentos. Né? Já dando spoilers lá, mas você já conhece a história. Quando Davi vence Golias. Quem é Davi e quem é Golias? É a força que venceu? Não, o Senhor. O próprio Davi, o menor dos irmãos. E a gente vai vendo isso acontecendo em tantos episódios aqui na história, na narrativa, mostrando, não é pela força, mas é pelo Senhor. Ele avança por um caminho muito diferente. Às vezes a gente fica imaginando, né, que tudo e tem um termo que é muito usado, que é a teologia do músculo, né, que tudo é na força, tudo é. E aí essa força pode ser várias coisas, econômica, política, né, a própria força do ego, né, a minha força. Não, no reino de Deus funciona diferente. Não é pela força que a gente conquista as coisas. A nossa salvação não foi conquistada pela nossa força. O que a gente fez para ser salvo? Nada. O que a gente faz para continuar sendo salvo? Nada. É o Senhor que guarda os nossos pés. Percebe? Não é pela força. Não existe. Então, falar, mas eu preciso ser mais forte. Não preciso ser mais forte. Eu preciso confiar naquele que é o Deus de toda a força. Aquele que é único, aquele que é forte, aquele que é rocha. É isso que ela está falando aqui. O reino de Deus não avança pelo caminho da força, só pela força de Deus. E mesmo assim, Deus inverte isso, né? E aí, a emenda numa frase que é sensacional aqui. Dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. E vamos lembrar aqui do momento histórico de Israel. Tinha rei?
rei que ela está falando? Ela viu algum rei? Não. Davi não tinha nem nascido. E ela está falando aqui, né? Dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. E aqui ela está, quando a gente pensa nesse texto, a gente vê uma revelação do Espírito Santo. Tanto falando da história que viria na sequência ali, que o próprio livro de Samuel vai narrar, que é a unção de Davi como rei, e um rei que foi um rei muito bom para Israel, e que mudou a história de Israel, mas a gente pode levar isso muito mais para frente. Jesus, o descendente de Davi, o ungido. E quando a gente pensa no ungido, é ele, é Jesus Cristo, o ungido, o Messias. Vocês sabem, né? Cristo significa exatamente ungido. É disso que a gente fala muito de Jesus Cristo, e muita gente sabe que é o Cristo. Cristo é o ungido. E ungido para quê? E aí, quando a gente olha lá para o Antigo Testamento, quem que era ungido? O profeta, o sacerdote e o rei. Davi era rei, foi ungido. Samuel, profeta e sacerdote, foi ungido. E aí, Cristo, o sumo sacerdote, como a gente já viu, estudou lá em Hebreus, lembra? Ele é o profeta, o último profeta, o profeta esperado, muito maior que Moisés, e ele é o eterno rei, o rei perfeito. Davi não foi perfeito, Davi pecou, Davi fez coisas ruins para o reino também. Ele foi um rei muito bom, mas que fez um monte de besteira. Jesus Cristo, o rei perfeito, que nunca pecou, o sumo sacerdote que se compadece das nossas necessidades, porque ele passou por tudo que nós passamos. E ele é o profeta que tem a palavra definitiva. E em Jesus a gente percebe a grande inversão que Ana canta aqui, né? E essa inversão que Ana cantou aqui se cumpre na vinda de Cristo. O Rei de toda a glória entrando na humanidade, sendo humilhado na humanidade. Né? O forte sendo ali pequeno, mas ele continua sendo Deus. Mas quando a gente olha, e eu acho isso a coisa mais linda da encarnação, aquele bebezinho. Eu já falei isso tantas vezes aqui, até no Natal a gente falou disso. Pensa, o Deus Criador, que a gente falou aqui, o Deus que sustenta todas as coisas, agora estava ali desse tamanhinho, no colo de Maria, né, chorando porque precisava mamar. Não sabia andar, não sabia falar. E aí, Lutero, ele tem uma canção de Natal que ele fala exatamente isso. Aquele bebezinho na manjedoura, que só sabia fazer sons. Aqueles sons sustentavam o universo. Isso é maravilhoso, né? E é isso, é a inversão do reino. O Deus Criador desse tamanho, nos braços de Maria, numa manjedoura, ali frágil, um frágil bebê, Criador de todas as coisas. O rei que se humilha, a inversão do reino. O santo que toma lugar de pecadores. Ele estava lá na cruz, tomando o quê? Tomando sobre si os nossos pecados. Ele não precisava. Santo, puro, perfeito, tomando o nosso pecado sobre ele. Fala, não, pode mandar aí. Manda para cima. Pode vir. Eu aguento. Esse é o nosso Deus. Esse é Jesus Cristo. E, pela ressurreição, ele vence todas as coisas. E na ressurreição de Cristo, ele nos dá lugar para estarmos com ele. Porque se Cristo ressuscitou, então nós somos ressuscitados com ele. E Paulo vai falar que o poder que ressuscitou Jesus Cristo é o poder que age em nós. Olha que maravilha. Porque ele é o Deus de toda a glória. E ele fez isso entrando na nossa história. E como que Jesus venceu? Não foi pela força humana. Jesus venceu pela humilhação da cruz. Foi lá na cruz que Jesus venceu. O lugar mais inusitado para alguém vencer. Foi lá que ele venceu. E por isso que nós olhamos para a cruz e falamos, ali está a nossa vitória. Porque Cristo venceu na cruz. Jesus poderia ter vencido de outra maneira? Poderia. Ele é Deus. Não foi que os discípulos, manda descer fogo do céu para consumir toda essa galera. Vocês não sabem de que reino vocês pertencem? Aqui é tudo invertido. Aqui o reino é totalmente outro. Os que querem ser grandes, que querem ganhar no poder, esses vão perder. Eu estou seguindo o caminho da cruz. E aí e a gente vê isso lá, assim que Jesus morre na cruz, como que o discípulo fica? Acabou tudo.
foi-se a nossa esperança. Não, mas era exatamente ali que estava nascendo a esperança. Porque depois de 3 dias, Jesus ressuscitou, dando esperança para nós. Então não foi só uma esperança para aqueles homens ali, para aqueles 12 que andaram com Jesus. É para todos aqueles que viriam depois. Na ressurreição de Cristo estavam todos nós incluídos. Pelo ato de humilhação de Jesus. Naquela cruz. Jesus, quem olhava para Jesus, nossa, que fraco, hein? Que pobreza esse negócio, hein? E Jesus estava, vocês não sabem de nada. E por isso que a gente pode falar, Ele é o Deus de toda sabedoria. Percebe? O que é a nossa situação difícil, pesada, quando a gente olha para a situação de Jesus, naquela cruz. Sofrendo o que não precisava, porque Ele nunca pecou, a gente é pecador. Sofrendo dores inimagináveis naquela cruz. E Ele estava lá. E o texto diz que Ele estava ali sofrendo, olhando para frente. Olhando para a alegria que Ele estava proposta. Que é o que? De estarmos todos nós juntos com Ele. A salvação dos seus filhos. Então Jesus fez isso não por causa dele. Ele não precisava de nada. O Deus de toda a glória, já falou da perfeição da Trindade. Não tinha necessidade alguma de entrar na nossa história, mas Ele entrou. Então, portanto, essa canção do reino aqui, por isso, percebe por que a canção de Ana pode ser chamada a canção do reino? Porque ela está falando de como funciona o reino de Deus. Como que Deus funciona? Diferente do reino humano. Então, essa canção do reino vai falar do reino de Deus, só que estava falando como que ia ser o reino de Israel também. O reino de Israel tinha que ser baseado nisso. Não baseado nos outros reinos dos outros povos. Mas como que funciona essa dinâmica do reino que Deus estabelece. E aí, essa canção do reino aqui nos chama 3 respostas. Primeiro, para aqueles que são aflitos, aqueles que sofrem. Vamos correr para a rocha. Vamos correr para aquele que pode todas as coisas. Se a gente não consegue cantar ainda, a gente consegue orar. É ou não é? A gente consegue murmurar diante dele. Isso a gente sempre consegue. 1.2, para aqueles que acham que estão bem, que a sua força pode ser alguma coisa. Não, vamos olhar para a cruz. Vamos seguir o caminho da cruz. Aí lembra da canção, eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. Do seu sofrer, participar. Eu acho essa canção maravilhosa exatamente porque ela traz esse convite para nós. Vamos olhar para a cruz. E vamos seguir a cruz. Vamos para ela. Quem quer ir para a cruz? Ninguém. A gente quer ficar de boa. Mas Jesus nos chama a ir para a cruz com Ele. E a cruz é lugar de sofrimento. Deus quer que a gente sofra? Não. Ele quer que a gente participe desse momento com Ele para receber o poder da ressurreição. Porque depois de 3 dias, Jesus ressuscitou. Então, os arrogantes têm que calar suas palavras. Vamos tirar a arrogância do nosso coração. Todo tipo de arrogância que a gente pode ter. Até o fato de não confiar em Deus. De achar que Deus não está ouvindo. Isso é arrogância. É tentar achar outra solução. Achar um outro Deus. Vamos para o segundo da lista. Deus não deu certo. Arrogância. Vamos tirar a arrogância de lado. E para a igreja ser um povo que reflete esse reino. O reino invertido. A igreja não tem que ser o lugar dos fortes. Tem que ser o lugar dos fracos que confiam naquele que pode todas as coisas. Porque Deus levanta os abatidos. A igreja é o lugar dos fracos. Então, sempre... outro dia eu fui numa igreja, achei muito bacana. Não era isso, mas a gente pode até pôr... Tem uma plaquinha bem na porta da igreja. Proibida a entrada de pessoas perfeitas. E a gente pode pôr essa plaquinha. Funciona na nossa também, mas a gente pode até acrescentar. Proibida a entrada de pessoas perfeitas e fortes. Sejam bem-vindos os fracos. Aí então a gente vai poder entrar. Então, porque esse é o lugar, isso é a igreja, é o lugar daqueles que não tem nada, que são fracos, e que encontram sua força no Deus de toda a glória. Tá? Então, quando a gente olha aqui, a gente vê a situação da história de Israel, e o livro vai tratar exatamente disso, mas a gente está no capítulo 2 aqui, já estamos no 4º episódio, capítulo 2 do livro. A gente não tem rei no trono ainda, mas Deus já está no centro. E é isso que o livro coloca. Não tem rei no trono ainda de Israel, mas Deus já está no centro. Deus já está mostrando que Deus está conduzindo todas as coisas. O reino, já começou a entrar em cena. Aqui, nesse período, porque começa como conclui nosso texto ali. E aí Eucana volta para Ramá e Samuel
fica com o sacerdote. Com o sacerdote ali. E ali onde vai começar toda a história de Israel. Um menino que aí, como a gente viu, uns 3 anos. O que você dá de expectativa para um menininho de 3 anos? Fala, olha, agora a história de Israel vai mudar. Quem que ia ver isso olhando Samuel? Ninguém. A gente tem os nossos filhos, a gente tem até expectativas dos nossos filhos. Mas você consegue olhar para o seu filho, a história do Brasil vai mudar com ele. Você consegue olhar isso? Não. Eu olho para o Luca, tenho uma grande expectativa no Luca, mas eu não consigo olhar para o Luca, a história do mundo vai mudar por causa dele. Não. Porque não tem, e ó que ele nem tem 3 anos, já tem 11. Né? Mas, e mesmo você pode olhar até para um jovem de 20 anos, e você fala, o mundo vai mudar por causa dele. Não, não existe isso. E a mesma coisa, quem olhava para Samuel, aquele menininho, não podia imaginar que o reino de Israel ia mudar completamente por causa daquele menino, por causa da oração de Ana, por causa do plano que Deus tinha com Ana. Que na verdade o plano não era só com Ana, percebe? O plano era muito mais extenso. Ana, ali, pela revelação do Espírito Santo, falou do rei e do ungido do Senhor. Mas será que ela entendeu? Às vezes a gente não tem como saber. Aí aqui é especulação total. Ana sabia do que ela estava cantando ali? Pode ser que sim, pode ser que não. A questão é que ela expressou o que Deus colocou no coração dela. Porque ela estava profetizando, porque Deus estava mostrando que ele tinha um plano, que ele é o Deus de toda sabedoria. Amém? Então, vamos olhar para o Senhor. Não vamos olhar para as nossas fraquezas, nossas deficiências, nossas dificuldades. Vamos olhar para aquele que pode todas as coisas. Porque ele é o Deus de toda sabedoria. Vamos continuar confiando nele, crendo nele, depositando a nossa expectativa totalmente nele. E cantando sobre ele, falando, não há outro Deus igual ao nosso Deus. Ele é único. Amém? Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. O reino de Deus entrando em cena de todas as maneiras. E que o reino de Deus possa entrar em cena na nossa vida todos os dias. Vamos deixar o reino invertido do Senhor atuar na nossa vida. Não vamos tentar andar no reino desse mundo, mas vamos deixar o reino de Deus invadir as nossas vidas. Amém? Senhor, nosso Pai querido, nós meditamos a Tua palavra e fomos muito impactados com o que o Senhor falou com a gente. O Senhor que é o Deus de toda a glória, o único Deus, o Deus santo, o Deus forte, a única rocha, o único Deus, o Deus que mantém todos os alicerces do universo, o que exalta os fracos, quebra os fortes, o Deus que dá e tira a vida. Senhor, o Senhor tem todo o controle nas Tuas mãos. Senhor, nós estamos aqui diante de Ti, sabendo que quão pequeno nós somos, quão fraco nós somos. Falando, Senhor, nós confiamos em Ti. Nós queremos todos os dias da nossa vida depositar a nossa expectativa, a nossa esperança em Ti. Senhor, não deixa o nosso coração ser arrogante. Livra-nos da arrogância, livra da nossa altivez. Mas que a gente possa humildemente todos os dias olhar para o Senhor e poder cantar como ano, o Senhor tem exaltado a nossa força e nós nos alegramos no Deus da nossa salvação. Que a nossa alegria seja somente o Senhor, não as coisas que nós alcançamos pelo Senhor, mas que a nossa força seja o Senhor. Nós Te louvamos e Te exaltamos no nome santo de Jesus, aquele que entrou na nossa história para mudar nossa realidade, que se humilhou para mudar nossa história. É no nome dele que nós oramos. Amém.